Olá, hoje eu darei início a uma microaula sobre uma atividade de recuperação, uma atividade de revisão para a recuperação, tá bom? Para dar uma auxiliada aí para vocês, ok? Então vamos lá. Vamos começar com a questão 1 que fala o seguinte: leia os versos abaixo e em seguida responda as questões. Nem sempre bem visto como é belo o corvo nas manhãs de inverno. Em algumas culturas é comum relacionar alguns animais com a má sorte, o azar. No haikai acima, isso também acontece? Por quê? Qual das duas respostas que é a correta? Sim, porque sua má sorte é vista universalmente? Ou não, porque o poema vai além dessa visão, pois consegue ver beleza no corvo? Não, né? Ele consegue ver a beleza. Olha aqui, como é belo o corvo, né? Então, ele tá vendo a beleza. B. Assinale a alternativa que complementa o enunciado a seguir. Para chegar a essa visão profunda, apurada desse ser da natureza, o corvo, o eu poético revela uma visão de indiferença em relação aos elementos da natureza, constata qual é a visão que algumas pessoas têm do corvo, mas penetra na essência desse ser como parte da natureza, ou revela uma visão preconceituosa a respeito do corvo? Obviamente vai ser essa do meio, né? Constata qual é a visão de algumas pessoas, né? Mas ela vai ali na essência, né? Ou seja, como um ser, uma parte da natureza, tá bom? Ok, então a questão número 1 está resolvida. Próxima questão é a questão: leia o texto abaixo para responder às questões. Delfim Moreira. Tá, deixa eu subir aqui um pouquinho que vai ficar bem joinha aqui. Delfim Moreira está localizado no alto da Serra da Mantiqueira, ofertando aos visitantes paisagens deslumbrantes, cachoeiras, picos e bosques naturais de Mata Atlântica e de araucárias centenárias. O clima é ameno no verão e no inverno o município já chegou a registrar temperaturas de até 6 graus negativos, com geadas matinais que transformam o solo em um tapete branco, contrastando com o azul de um céu límpido e ensolarado. Festas religiosas, populares e folclóricas, o artesanato, a farsa e saborosa cozinha mineira, com destaque para a tradicional sopa de marmelo e a truta, revelam uma diversidade cultural embasada na tradição mineira e na fé do povo delfinense, traduzindo mais de 300 anos de história, tá? Então aqui está o nosso texto. Vem então a pergunta: qual é a finalidade? Lembrando que finalidade é a mesma coisa que para que serve, né? Qual é a finalidade do texto acima? Para que serve esse texto? Informar sobre a cidade de Delfim? Emocionar a todos que querem conhecer Delfim? Divertir a todos que querem conhecer Delfim? Informar sobre a cidade, né? Provavelmente informar aos turistas, certo? A próxima questão fala o seguinte: sublinhe o verbo na forma de gerúndio. Lembrando que gerúndio é aquele terminado em ando, endo ou indo, né? Presente nessa parte do texto. Então, olha só: o solo em um tapete branco, contrastando com o azul de um céu límpido e ensolarado. Então, tá aqui, ó, contrastando, terminado em ando, certo? Então, o nosso gerúndio se encontra aqui nessa palavrinha, contrastando, ok? Beleza, vamos então agora para o próximo, para a questão número 3, certo? Questão número 3, leia o texto abaixo e responda as questões. Profissão de fé de Carvalho Júnior. Odeio as virgens pálidas, cloróticas, belezas de missal que o romantismo hidrófobo apregoa em peças góticas, escritas nos acessos de histerismo. Sofismas de mulher, ilusões óticas, raquíticos abortos do lirismo, sonhos de carne, complexões exóticas desfazem-se perante o realismo. Não servem-me
esses vagos ideais da vida. Olha aqui ele falando, ó, desfazem ao som do realismo. Então ele não concorda nem com romantismo nem realismo. Não servem-me esses vagos ideais da fina transparência dos cristais, alma de santa e corpo de alfenim. Prefiro a exuberância dos contornos, as belezas da forma, seus adornos, a saúde, a matéria, a vida, enfim. Essa poesia pertence a qual escola literária? Simbolismo, romantismo ou modernismo? Simbolismo, muito bem. Cite duas das características, aqui tá errado, tá? Não são só duas, não. Cite, no caso não é cite, é para você marcar o X nas características dessa escola literária. Utilização de recursos literários? Tem, né? Porque olha aqui. Se você observar, tem óticas rimando com exóticas, lirismo com realismo, romantismo com histerismo. Então, tem essa utilização de recursos literários, tá bom? Então, essa daqui tá certa, sim. Crítica ao ideal de mulher romântica? Sim, olha aqui, fala belezas de missal que o romantismo, né? Então, sim, ele critica aquele ideal daquela mulher que era, né, a mulher romântica, aquela mulher pura, que parece como um anjo, pálida, né? Enfim. Criação de obras de arte, valorizando a intuição e descartando a racionalidade e a lógica. Também tá correta, tá? Criação de obras de arte, valorizando a intuição, né? Tá vendo aqui a intuição quando ele fala prefiro essas mulheres, né? Tal. Total negação aos valores preconizados pelo naturalismo e pelo realismo? Também, gente, tá? Ele fala aqui, inclusive, né? Desfaçam-se perante o realismo e coisas que ele não concorda. Idealização da mulher como um anjo. Essa não, tá? Ele não idealiza a mulher como um anjo. A mulher aqui é uma mulher normal, que tem curvas, né? E o cientificismo, tem o cientificismo? Também não. O cientificismo a gente vai ver que faz parte ali do naturalismo, tá bom? Então, não vai fazer parte. Então, essas aqui que vão ser as características. Essas 4 primeiras são as características, então, tá bom? Continuando, nós temos mais uma perguntinha ali, certo? E tem mais outra aqui também, vamos ver se eu consigo abordar as duas. Ele fala o seguinte: como é o nome desse tipo de poesia de forma fixa? Tinha que voltar lá, né, para eu mostrar para vocês. Mas assim, se você observar, a gente tem aqui um poema que tem 4 estrofes, sendo que são 2 estrofes de 1, 2, 3, 4, que a gente chama de quarteto. 2 quartetos e 2 tercetos, tá? Então, existe um nome para esse tipo de forma de poesia, tá? De poema. Quando o poema tem 2 quartetos e 2 tercetos, ele é chamado de soneto. Então, você vai escrever aí, ó. Como é o nome? Soneto, tá? É formado por 2 quartetos e 2 tercetos. 2 quartetos e 2 tercetos, tá bom? 2 quartetos e 2 tercetos. Respondida essa questão, a próxima questão, que é a questão 4 ali, é uma questãozinha do Enem, que fala o seguinte: tem aqui um cartaz, que nós vamos ler esse cartaz. Cumprir prazos é uma obra-prima. O atraso da devolução de livros acarreta multa e gera transtornos para os usuários. Respeite as datas de renovação e devolução. Tá vendo? Só que foi utilizada uma obra-prima do Salvador Dalí, tá? Essa obra aqui é uma obra do Salvador Dalí. Então, eles utilizaram dessa obra e fizeram, então, aqui, deram o seu recado de cumprir prazos, né? Aí vem a seguinte pergunta:
Considerando-se a finalidade comunicativa comum do gênero e o contexto específico do sistema de biblioteca da UFG, o cartaz ao lado tem função predominantemente. Então, aquele cartaz, qual é a função dele? Socializadora, contribuindo para a popularização da arte? Não. Sedutora, considerando a leitura como uma obra de arte? Não. Estética, propiciando uma apreciação despretensiosa da obra? Educativa, orientando o comportamento de usuários de um serviço, né? Ou seja, o que eles têm que fazer? Entregar em dia, tá bom? Em dia, né? No caso, entregar nas datas prescritas lá, cumprir os prazos, né? Então, essa que vai ser a nossa resposta correta, certo? Vamos para o próximo, então. É a próxima questão, que é uma questãozinha muito interessante também. Então, vamos lá. Fala o seguinte: a violência contra o idoso é um problema ainda maior quando ninguém quer aceitar que ele existe. Aqui tem o SOS, que foi, digamos, foi colocado aqui, né, nessa arte, digamos, né, no crochê que a senhora está fazendo. Aí ele fala o seguinte: qual é o gênero textual? Gente, gênero textual é a mesma coisa que tipo de texto, tá? Então, olha só, qual é o gênero textual desse texto? A violência contra o idoso. É um anúncio publicitário? É uma reportagem ou é uma notícia? Se você observar bem, né, tem o uso da linguagem verbal, linguagem não verbal, o tipo de apelo que é feito aqui, você vai ver que é um anúncio publicitário, não é reportagem nem notícia, anúncio publicitário, certo? Aí tem mais uma perguntinha ali, sendo feita pra gente sobre o cartazinho, tá? Então, vamos lá ver o que tá falando. Qual é o tema? Lembrando que tema é a mesma coisa que assunto. Então, qual é o tema desse texto? O auxílio que deve ser dado às pessoas que estão com coronavírus? Um alerta que está sendo dado às pessoas que convivem com o idoso, pois este está sendo sempre deixado de lado. Um alerta à supervisão da visão dos idosos que fazem trabalhos manuais? Não, né, gente? Então, é um alerta que está sendo dado às pessoas que convivem com o idoso, certo? Por isso que ele é mesmo um anúncio mesmo, para chamar a atenção, ok? Vamos então aqui para o nossa próxima questão, que é uma questão de marcar X, tá? Questão 6 fala o seguinte: a expressão meme, tá? Meme de internet é usada para descrever um conceito de imagem, vídeos, GIFs ou relacionados ao humor, que se espalha, tá? Que viraliza pela internet. O termo é uma referência ao conceito de memes, que se refere a uma teoria ampla de informações culturais criadas por Richard Dawkins em seu best-seller em 1976. O livro The Selfish Gene, ou O Gene Egoísta. Na sua forma mais básica, meme é tudo aquilo que os utilizadores da internet repetem, simplesmente uma ideia que é propagada através do World Wide Web, né, o www. Esta ideia pode assumir a forma de um hiperlink, vídeos, imagem, website, hashtag ou mesmo apenas uma palavra ou frase. Esse meme pode se espalhar de pessoa para pessoa através das redes sociais, blogs, e-mail direto, fontes de notícias e outros serviços baseados na web, tornando-se geralmente viral, tá? Por isso que a gente fala que viraliza. Um meme de internet pode permanecer o mesmo ou pode evoluir ao longo do tempo por causa ou por meio de comentários, imitações, paródia ou mesmo através da escolha de relatos da imprensa sobre si mesmo. Memes de internet podem evoluir e se espalhar mais rapidamente, chegando às vezes à popularidade em todo o mundo e desaparecendo completamente em poucos dias. Eles estão distribuídos de forma orgânica, voluntariamente e peer-to-peer, ao invés de por meio
predeterminado ou automatizado. Uma importante característica de um meme é ser recriado ou utilizado por qualquer pessoa, certo? Isso aqui é uma das características do meme. Segundo o texto, o que é necessário para um meme viralizar? Distribuí-lo de forma predeterminada e automatizada? Permanecer o mesmo desde sua primeira postagem? Isso aqui tá na cara que não, né? Evoluir através de comentários, imitações e paródias? Pode ser, né? Aparecer necessariamente na imprensa tradicional? Não. Ter uma teoria ampla de informações e culturais? Não. Distribuí-lo de forma pré-determinada? Também não. Não é nada programado. Então, a nossa resposta correta vai ser a letra C. Evoluir através de comentários, imitações e paródias, né? Então, essa é uma das características do meme e faz com que ele viralize, certo? Vamos, então, agora para a nossa próxima leitura. São dois textos. Texto 1, bilhete. Se tu me amas, ama-me baixinho. Não grites de cima dos telhados. Deixa em paz os passarinhos, deixa em paz a mim. Se me queres, enfim, tem de ser bem devagarzinho, amada, que a vida é breve e o amor mais breve ainda, do Mário Quintana, tá? Texto 2, amor bastante. Quando eu vi você, tive uma ideia brilhante. Foi como se eu olhasse de dentro de um diamante e meu olho ganhasse 1000 faces num só instante. Basta um instante e você tem amor bastante. Uau, né? Que lindo, gente. Então, vamos ver aí qual vai ser a nossa questãozinha. Qual é o gênero textual? De novo, tá perguntando aqui. Gênero textual de bilhete é amor bastante. Gênero textual, para quem não lembra, é a mesma coisa que tipo de texto. Que tipo de texto é bilhete amor bastante? É uma notícia porque apresenta fatos do cotidiano? É um diário porque apresenta o registro do dia a dia de uma pessoa? É um conto porque apresenta a narração de uma história curta? Também não, né, gente? Então vai ser o quê? É um poema, pois é escrito em versos, estrofes e fala de sentimentos por meio do eu lírico. Então seria a última resposta. Próximo, qual é o tema dos textos acima? Lembrando que tema, eu já falei, é a mesma coisa que assunto. Qual que é o tema? Um fala de família e outro de casamento? Acho que não, né? Ambos falam do amor, mas de perspectivas diferentes, de olhares diferentes? Parece que sim. Um fala de amor e outro de ódio? Não, ódio não. Ambos falam de ódio que as pessoas podem sentir? Não. Então, a nossa resposta correta vai ser a letra B. Ambos falam do amor, mas de perspectivas, de olhares diferentes, certo? Ok. Próximo questão 9, fala o seguinte. Leia o título de duas notícias a seguir e responda as questões. Museu de Recife está fechado há 10 anos e moradores cobram reabertura. Esse é o primeiro. Segundo, o mundo em 2060, aposentadoria aos 90 anos, mega cidades de mais de 400 milhões de pessoas e carne de laboratório. A vida daqui a 40 anos vai ser assim e você vai gostar disso. Ai, misericórdia, hein? Então, vamos ver aqui. A que período de tempo se refere cada título? Justifique sua resposta. Ok. O primeiro, a gente tem lá a utilização do a, falando lá do museu que está fechado há tanto tempo. Então, esse a, você vai observar que ele faz referência ao passado, tá? E o próximo, o outro, fala que daqui a tantos anos, ou seja, ele faz referência a uma coisa que ainda vai acontecer, então é futuro, tá bom? Então, o primeiro fala sobre passado e o segundo fala sobre futuro. B, releia o trecho abaixo. O Museu de Recife está fechado há 10 anos. Que expressão se refere ao passado? Olha aqui, gente. Há 10 anos. Essa expressão aqui, ó, já está se referindo ao passado. Então, você teria que copiar essa há 10 anos. Esse outro, releia esse outro texto. A vida daqui a 40 anos vai ser assim. Quais termos se referem ao futuro? Ao futuro, você vai ver que é o daqui a 40 anos. Então, daqui a 40 anos vai indicar o futuro, ok? E por último, então, nós vamos para a nossa última questãozinha.
Fala o seguinte, leia o texto abaixo e em seguida assinale a alternativa correta. Penso e passo. Quando penso que uma palavra pode mudar tudo, não fico mudo, mudo. Quando penso que um passo descobre um mundo, não paro, passo. E assim que passo e mudo, um novo mundo nasce na palavra que penso, tá? É da Alice Ruiz. Marque a alternativa que melhor caracteriza o eu lírico. Gente, eu lírico é a mesma coisa que é aquele ser que o autor se reveste, né, que finge ser para poder escrever, né, a sua poesia, para ter o sentimento ali para escrever sua poesia, certo? Então esse eu lírico aqui, ó, que está aqui nesse poema, ele é revoltado? Ele é revolucionário? Ele não é um ser acomodado diante do mundo, ele não tem mais esperanças. Se você observar, ele fala que ele muda, ele fala que ele não para, que ele passa, né? Ou seja, ele continua. Então, a resposta correta vai ser a letra C. Ele não é um ser acomodado diante do mundo. Certo? Então é isso aí, gente. Nós terminamos a nossa revisãozinha básica, tá? Eu espero que dê uma ajuda aí para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.